amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dando sequência então na nossa jornada pela passarela da verdade, lá em 1 aos Coríntios, do capítulo 12. Se tua Bíblia não está abrindo sozinha ainda, daqui a pouco ela começa. Você vai mexer nela, já vai lá direto. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós faremos a leitura dos versos 7 até o 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Glória a Deus. Assim diz então a palavra do Senhor. Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Glória a Deus. Feche os olhos, oremos mais uma vez. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por nos reunir aqui, pelos méritos do nosso Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá fôlego de vida e nas condições em que nos encontramos, Pai, o Senhor nos reuniu. Assim, para a glória do Teu nome, por isso pedimos que o Teu Espírito, Senhor, fale conosco. Cessem as vozes de homens, Pai. Cessem todas as tentativas, Pai, de distração, todas as tentativas, Senhor, de tirar a atenção e de fazer com que cada pessoa aqui, Senhor, não receba aquilo que o Teu Espírito, Pai, tem a ministrar. Por isso, em nome de Jesus, que toda a tentativa, Senhor, de impedir o Teu mover caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos assim, crendo no Teu poder, na esperança, Senhor, da Tua palavra, e pedimos que o Senhor fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Amém? Amém? Amém. Amém. Todo mundo sabe o que significa amém? Amém? Amém, meus irmãos, vem de uma palavra no hebraico. A raiz de amém é amém com N e é do hebraico. Não é só crente cristão que usa amém. Judeu também usa amém. Muçulmano também usa amém. Essa é uma palavra que tem raiz, então, no hebraico. Parte dos judeus, e nós que conhecemos um pouco da história das religiões, a gente sabe do momento em que surge o braço, que dele deriva, então, o islamismo. Eu estou achando que o meu microfone está meio esquisito, pelo menos aqui. Não sei para você aí. Mas se tiver, eu peço só ajuda aí para organizá-lo aí. E amém, então, ela tem um significado, a maior parte aí já respondeu, que assim seja. Mas não é só esse o significado de amém, ele tem pelo menos dois. Ele tem dois significados. O primeiro deles é verdadeiro. Amém significa verdadeiro. Quando alguém se fala ou fala sobre amém, ele está falando sobre algo que é verdadeiro, que é verídico, tem veracidade e então é veraz. A Bíblia fala sobre o Senhor Jesus e ele diz assim lá em Apocalipse: assim diz o amém. O que ele está dizendo, assim diz o amém? Assim fala a verdade. Este é um dos sentidos de amém. E o segundo sentido de amém é, como os irmãos já proferiram, que assim seja. E é por isso que nas orações, ao final, nós pronunciamos amém, porque ouvimos a oração, concordamos com a oração, estamos orando em concordância, e ao final da oração dizemos amém. Muito bem. Lá pelos idos do século XIX, meu irmão, século XIX foi um século animado, bem animado. Falávamos alguns domingos atrás sobre a situação daqueles profetas que bateram a cabeça, a turma meio que acordou, cheirou alguma coisa e viu, teve uma visão e saiu seitas, como nós já falamos sobre elas. Mas no século XIX também houve
houveram acontecimentos diferentes. Foi o tempo de grandes expansões entre países que avançavam em outras geografias para anexar territórios, expandir a sua geografia. E entre esses países estavam alguns da Europa que investiram bastante na África. E eles iam até a África, assim como vieram aqui para o Brasil, lá nos idos de 1500 e qualquer coisa aí, né? E aí, a intenção de avançar para o território africano era uma intenção única de exploração. Eram colônias de exploração. E assim, eles invadiram o território, muito semelhante com o que nós vimos aqui no Brasil, em que entram no território que seja indígena, entre as tribos que haviam ali na África. Não vou citar nomes, até porque eu não sei os nomes, mas haviam tribos ali, e esses líderes tribais, os homens que cuidavam daquele grupo de pessoas, foram, de maneira bastante hostil, conduzidos a obedecerem por força de armamento, por força de volume de soldados, embarcações atrás de embarcações que chegavam e os forçavam, a se submeter ao seu domínio. Mas tinha um problema. A Igreja Católica, na época, desempenhava um papel muito forte e capaz, inclusive, de destronar governantes por conta desse tipo de violência. É isso mesmo, Bernardo, é bem por aí. E eles eram capazes, então, de destronar os governantes, porque houve uma infração, houve um avanço de linha que não poderia ser avançado. E então, para não correrem o risco de serem colocados no outdoor, serem colocados em exposição como países que invadiram outros, mais ou menos como estava fazendo a Rússia, tentando invadir a Ucrânia e anexar território, coisas que revoltam o mundo, eles fizeram diferente. E tiveram uma sacada. Olha só a sacada, e você tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque isso ainda é praticado até os dias de hoje. Eles redigiram um contrato. Esse contrato tem, então, validade jurídica. É um acordo. O contrato celebra acordos, celebram condições. E aí eles redigiram um contrato e chegaram até o líder tribal, que eles queriam avançar nas suas propriedades, nas suas terras e explorar aquele lugar. Chegaram para eles e disseram o seguinte: Senhor líder tribal, se o senhor se submeter ao nosso comando, nós protegeremos a sua tribo. Nós forneceremos alimentos, espelhinhos, lembra dos espelhinhos? Espelhinhos, tecnologia, né? Nós vamos trazer tecnologia para vocês, seremos os seus protetores, olha que coisa maravilhosa. E aqueles homens olhavam para aquelas fragatas chegando, olhavam para aquele mundaréu de gente armada, espada e coisas que eram diferentes de arcos e lanças feitas de madeira, e disseram: uau, legal, eu topo. Então assina aqui. Sacou o contrato. Só que o líder tribal, meu irmão, ele é iletrado, analfabeto, não sabe ler e escrever, então. Como é que ele vai assinar um contrato? Os contratos eram assinados com um X, ele pegava com a mão, segurando daquele jeito, assim, e fazia ali, com orientação, um X. Aquilo dava legalidade para o país que estava ali invadindo aquele lugar, para que não viesse a Igreja Católica, para que não viessem outros países e o acusassem de países que estão invadindo um território de maneira hostil. Quando alguém viesse com esse tipo de conversa, eles: não, mas eu fiz um acordo com eles, está aqui. Acontece que na fala, aqueles homens diziam: eu vou te proteger, vou te trazer comida, eu vou te amar, você vai ser meu taniguchi, eu vou apertar o botãozinho para te dar comida e tudo mais, né? Só que, na verdade, o que estava escrito lá era o seguinte, que eles autorizavam a invasão dos territórios, autorizavam a exploração sem restrição qualquer de todas as fontes de, seja minério, seja banana, pau-brasil, não tinha na África, né? Mas estou aqui, você precisa entender, né? Qualquer coisa, miojo, vai explorar os miojos lá da África, vai explorar tudo. E seus homens vão trabalhar sem qualquer ganho, vão trabalhar, é escravatura, irmão. A meu favor, quando eu mandar, do jeito que eu mandar. Eram esses os termos. Ora, aquele líder tribal que não sabe ler, ele entendeu os termos? Não, porque ninguém falou para ele. Mas ele assinou o contrato. Assinar um contrato, meu irmão,
é equivalente quando alguém diz amém. Ele fez amém para aquele contrato, fez um xizão. Ou botou o dedão também hoje em dia, para o iletrado. Portanto, meus irmãos, há um risco muito grande de que se concorde com coisas das quais a gente não entende. Ora, não é esse o problema de muita gente que não lê as letrinhas miúdas de contrato? Está todo felizão lá, achando que está tudo bem, na hora que vai exigir os seus direitos, põe. Por quê? Nada disso está escrito. Mas ele acha, não, mas me disseram, o vendedor disse, mas onde está escrito? Legalmente, juridicamente falando, onde tem veracidade qualquer coisa dessa? Não tem, ficou na promessa. Como diria o Chaves num dos episódios, mais um enganado. Como é que era que ele falava? Mais um que foi enganado, alguma coisa do tipo, não é? Por isso, meu irmão, há um ponto muito importante sobre dizer amém. E o apóstolo Paulo, na sua epístola 1 aos Coríntios, não é? A partir do capítulo 12 até o capítulo 14, ele trata de dons espirituais. E nós viemos até aqui, começamos falando, não é, de que existem aqueles que são os verdadeiros crentes, os verdadeiros servos de Deus, e estes manifestam os verdadeiros dons espirituais. Porque Deus está ali, o Senhor, o seu Espírito, ministra, e esses são os verdadeiros. Mas existem os falsos. Vimos aquela história, não é, em Atos, acerca de Simão, o feiticeiro, que ele não tinha nenhum interesse nas coisas que Deus tem a oferecer. Ele queria retomar a sua fama, ele queria retomar o seu prestígio, que foi perdido quando chegou Filipe, e depois chegaram Pedro e João. E ele se impressiona com aquele poder e quer para si. Nós precisamos lembrar também que em Corinto, a cidade de Corinto, era um antro do paganismo. Tinham muitas manifestações pagãs ali. E entre elas, já falamos sobre isso, é só uma recapitulação. Entre elas estava lá os Dionísios. Quem eram os Dionísios? Não é dizimistísios, é os Dionísios. Quem são esses doidos aí? Eram aqueles que prestavam culto a Dionísio. E Dionísio, o culto a Dionísio, era forrado de substâncias, não é? Entorpecentes. Eram tidas ali, sejam bebidas, sejam coisas que se cheirava, se fumava, eu sei lá o que é que eles usavam lá, mas haviam substâncias que deixavam aquelas pessoas fora de si, e por estarem fora de si, experimentavam uma situação de êxtase. E o êxtase, meu irmão, cadê a consciência? Sumiu. Ele não está consciente, mas está nas viagens lá. Então havia todo tipo de coisas que aconteciam em função da perda da consciência dessa situação de êxtase. Nós falávamos aqui na ocasião que havia pessoas, tem relatos, isso é gente que registrou da parte histórica, não é? Nós não podemos confiar 100%, mas são os registros que apontam de como eram, ou apontam como era o comportamento daquela turma. E que nessas manifestações muitos pulavam, muitos giravam com os braços abertos, outros tantos caíam e tantas coisas, mas isso era a manifestação de êxtase. É o efeito químico no organismo de uma pessoa que ingeriu produtos, não é, alucinógenos. Muito bem. Entre esse tipo de manifestação estava a pessoa fora de si, pronunciando coisas que não eram compreensíveis, pronunciando palavras totalmente desconexas, frases que não fazem sentido, não é? Além de pedaços de palavras e coisas que eram ditas ali. No texto que nós lemos há pouco aqui na 1 de Paulo aos Coríntios, estamos vendo, não é, os dons espirituais. Já vimos palavra de sabedoria, espero que os irmãos se recordem, palavra de conhecimento, vimos acerca do dom da fé, vimos acerca do dom, não é, ou dons de cura, o dom de realização de milagres, a palavra de profecia, discernimento de espíritos, e na caminhada do texto da 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e eu preciso lembrar a nossa premissa aqui, eu não tenho nenhum vínculo e nenhuma ligação com qualquer tipo de denominação quando falo aqui. Então, certamente eu vou esbarrar em um monte de coisa aí, e fiquem tranquilos, porque eu estou bem ciente disso.
capítulo 12, ele diz assim, lá a partir do verso 10. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro, e aí vem o tema nosso dessa noite, variação de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Variação de línguas. Meu irmão, este tem sido o motivo, razão de muita separação, segregação entre aqueles que são chamados evangélicos. Há muita manifestação que não é correta, há muita manifestação que não reflete aquilo que é o texto bíblico. Mais uma vez, não estou nem um pouco preocupado com tradição, não estou nem um pouco preocupado de onde surgiu e por que surgiu. A minha única preocupação, meu único compromisso é com o texto sagrado. E é nisso que nós vamos nos basear aqui. Então, quando as coisas começarem a esbarrar no teu entendimento, não ache ruim comigo, mas que isso seja de estímulo para você a pesquisar, para que você mergulhe na palavra de Deus, que é a única fonte e regra de vida e prática para quem é crente. Se você busca outras fontes, deixa eu te dizer uma coisa, você não é crente, você está buscando em outros lugares. A Bíblia é a única fonte, regra de fé e prática para quem é crente. Muito bem, que clima tenso, né? Eu gerei propositalmente, é só para o irmão ficar assim, ai meu Deus, e agora, Jeová? Muito bem, quando a gente fala de dom de línguas, meu irmão, eu tenho absoluta certeza que na cabeça de alguém veio o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho absoluta certeza que vieram vários conceitos na cabeça de muita gente aqui. Tudo bem, nós vamos caminhar por eles hoje e a minha intenção é que, pelo texto bíblico, nós encontremos luz, que o Espírito Santo nos conduza. Primeira coisa que a gente precisa observar, quando a gente fala em língua, a palavra glossa no grego, língua, ela tem significados. Os irmãos sabem os significados presentes na palavra língua? Vamos passar por alguns aqui. Não vou ser exaustivo, até porque não faz sentido. Glossa, língua. A primeira coisa quando aparece glossa na Bíblia, a palavra glossa, que é língua, ela está se referindo ao órgão chamado língua. Este que nós temos aí, e que por ele, inclusive, somos capazes de falar, sentir sabor, etc., a língua. Tiago, quando fala sobre a língua, ele diz que este é um órgão difícil de domar. Na versão da NVI diz que é impossível domar. O homem tem dificuldade, não é? Principalmente o homem casado. Ele tem dificuldade, mas com a língua alheia. Geralmente é a esposa. Brincadeira. O marido também tem essa língua, né? E aí vem aquela máxima, que língua grande o anjo corta. Aleluia, oh glória. Corta, Senhor, a língua desses linguarudos aí, eita glória. Mas a língua, quando aparece a palavra glossa, é língua mesmo, que você entendeu aí. Está dentro da tua boca aí, né? Se escovou o dente, está cheirosinho. Se não, fica com ela fechadinha. Glossa, essa é a primeira. A segunda manifestação que aparece da palavra língua, ela aparece como, por exemplo, lá em Atos 2, não é? E é a manifestação de Pentecostes. O dia de Pentecostes, e eu penso que os irmãos se lembram do contexto ali. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, não é? Ele orienta aquelas pessoas que permanecessem em Jerusalém, porque o Senhor faria se cumprir a sua promessa, dada desde lá de trás a Joel, e sobre toda a carne derramaria o seu espírito. Muito bem, acontece que 50 dias após, então, a Páscoa, o Pentecostes, o dia do Pentecostes, não é? Como já vimos, ali estavam cerca de 120 pessoas aproximadamente. Esse é um número, não é que é um número em concordância com estudiosos. A Bíblia não registra exatamente o número de pessoas, mas que estavam reunidas. E naquele dia veio sobre estes, sobre todos aqueles que estavam naquele lugar junto com os apóstolos, veio e desceu o Espírito Santo. Aquilo fez um barulho imenso, como a palavra vai dizer lá em capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e as pessoas no entorno que ouviram o barulho ficaram assustadas e foram ver o que era. E quando chegaram lá, viram aqueles homens com um comportamento diferente, a ponto de pensarem que eles estavam bêbados. Por que eles achavam que eles estavam bêbados? Porque eles balbuciavam palavras que eles não estavam compreendendo.
E ali, o livro de Atos vai dizer que há uma manifestação de língua. Essa manifestação de língua que aparece ali, a palavra para língua, sim, é glossa também, mas o sentido de glossa ali, e fica bastante claro no capítulo 2 de Atos, não é, preste bastante atenção, e nada tem a ver com o dom de línguas que nós estamos falando aqui. O que fala em Atos 2 é aquilo que se conhece como xenoglóssia, ou xenolália, é a mesma coisa. E o que quer dizer isso aí que eu não entendi nada? Significa língua diferente. Você é brasileiro, você fala português. O americano vai falar inglês. O paraguaio vai falar paraguaiês. E o chinês fala chinês. Isto é xenolália, várias línguas, idiomas. Então, a língua ali em Atos 2 não tem a ver. Meu irmão, isso tem séculos de discussão, mas o texto é tão claro. É tão claro, eu queria que a gente desse um pulinho lá rapidamente em Atos, no capítulo 2, que nós vamos encontrar, inclusive, o próprio Lucas, não é, falando acerca disso, e eu não sei por que razão ainda alguns irmãos teimam, não é, mas respeitosamente a gente entende que há uma rebeldia. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que achou? Diga bem. Quem achou? Diga aí. Isso aí. Verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos aqueles que Jesus mandou que estivessem reunidos. Não é todo mundo, não é? Senão não caberia também nesse lugar. Verso 2. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Essa palavra noutras é exatamente o sentido de idiomas diferentes. Aqui não é língua estranha, meu irmão. Então, você que tem uma cultura pentecostal, você que tem uma passagem pentecostal, que aprendeu diferente, isso é um estudo muito mais voltado aqui às palavras que estão sendo usadas e não a uma tradição. A tradição vai dizer outra coisa. Mas o texto não está falando de dom de línguas. E vamos continuar a leitura que vai ficar bem claro aí para você. E então, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, o que eles estavam ouvindo era exatamente um grupo de galileus falando idiomas diferentes. Estes judeus que estavam lá em Jerusalém eram judeus que não eram nascidos, ou nativos, melhor dizendo, de Jerusalém. Vinham de outras regiões. É como se é um brasileiro que está vindo lá do Afeganistão. É um brasileiro que está vindo lá do Tchaquaquara, do sei da onde. E aí, quando eles chegam aqui, eles começam a ouvir pessoas simples falando, não é? O idioma, por exemplo, holandês, está ouvindo falando. E como isso pode? Eles ficam então perplexos, é o que diz o texto, não é? Veja aí o verso 5 com atenção. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, quer dizer, não são convertidos a Cristo, mas são judeus que seguem, não é, o judaísmo, e eles vinham de todas as nações do mundo, ou seja, eles estão em lugares que falam outras línguas além do grego, além do hebreu, não é? Muito bem. Do hebraico, aliás. Verso 6. Então, ouvindo o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, porque isso é um milagre. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: ora, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Como é que eles estavam ouvindo aqueles homens falando? Palavras que são indescritíveis? Palavras que ninguém entende? Ou palavras que eles entenderam e identificaram o idioma?
Então, meu irmão, não tem nada a ver com língua estranha. O que está acontecendo aqui é uma manifestação do poder de Deus. E esse poder de Deus está fazendo algo que é chamado de xenoglóssia, que é uma transformação, é um poder que capacita o crente ao falar em idiomas, e são idiomas, meu irmão, que não foram estudados. Se você estudou, fez 5 anos como é que chamava as escolinhas? Você fez CELEP? Não, que era muito caro. FISC, inglês e espanhol é FISC, olha as propagandas. Você estudou lá no inglês do ursinho verde, sei lá. Você ficou 5 anos estudando e você entende, yes, what atenção you, glória a Deus, você estudou. Agora, estes homens, por isso aquelas pessoas ficaram atônitas e maravilhadas, porque eram homens que não tinham instrução, não tinham estudo, e como alguém que não tem estudo e não tem instrução é capaz de falar uma língua desconhecida? Então, é esta língua que é tratada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mais à frente aqui, meu irmão, agora lá para o verso 11, não é? Ele diz o seguinte: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então aqui são palavras que são capazes de serem reconhecidas. Quando alguém ora em línguas, falando do dom de línguas, são palavras que você não reconhece, não tem idioma. Estas foram reconhecidas, e as pessoas estão dizendo, a árabe está falando, o cretense está falando, o judeu está falando, rapaz, eu estou ouvindo as maravilhas de Deus. É um anúncio da maravilha de Deus que o Senhor colocou naqueles homens, no seu próprio idioma. O milagre não está no ouvido de quem recebeu, o milagre está na língua daquele que falou. Deus abençoou aquele que recebeu o Espírito, então está lá na língua dele, não está no ouvido do outro. Entendeu, meu irmão? Então não tem relação. Pastor, eu não concordo. Glória a Deus, não concorde e vá discutir com a Bíblia depois. Isso é para estimular você a estudar, irmão, porque aqui não tem, em Atos 2 não tem. E nós já vimos que o livro de Atos fala de 4 episódios, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10 e o capítulo 19, 4 episódios semelhantes de Pentecostes. Em todos os 4 episódios, a Bíblia se refere, quando fala que aquelas pessoas falam em línguas e profetizam, inclusive, ela está falando da xenolália, xenoglóssia, diferente do outro tipo, que é o que fala o apóstolo Paulo, na primeira de Paulo aos Coríntios, dos capítulos 12 a 14. Esta é a glossolalia, e tem a xenolália e tem a glossolalia. Então, se tiver um filhote fêmea de algum animal, está procurando um nome, xenolália, vem aqui. Glossolalia, faz favor. Fique à vontade para escolher os nomes. Então, a segunda manifestação de línguas que nós vemos, a palavra glossa, sendo aplicada na Bíblia, é a língua no sentido da xenolália, ou xenoglóssia, que é a mesma coisa. Que é o quê? É exatamente essa capacidade de articular palavras em idiomas que você não estudou, mas que são idiomas conhecidos. É isso que acontece no livro de Atos. Por isso fica bem claro aqui com a leitura que aqueles homens reconheceram as palavras. Se você prestou atenção, agora volte aí comigo para a primeira de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ver as demais coisas, não é? Que nós temos possibilidade de entender a palavra língua, glossa. Se não é língua, órgão. Se não é língua, xenolália. O que seria então? Aí sim vem a glossolalia, que é o dom de línguas. É a capacidade de articular palavras que são de origem divina. E estas, apesar de audíveis, porque aquele que as professa, quem está perto escuta, apesar de ouvir, este não tem a capacidade de entender, salvo numa situação específica que a gente já vai entrar nela. Mas glossolalia é exatamente a manifestação do dom de língua. É deste que trata ali a variedade de línguas no capítulo 12
que o apóstolo Paulo fala. Muito bem. Ainda, não é? No capítulo, agora o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, vamos fazer ali a leitura no verso 1. O texto é bem conhecido, você vai se lembrar dele, vai lembrar de música, vai lembrar que você cantou isso no casamento de alguém, ou você falou isso para o seu marido, para a sua esposa. Verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Um prato que retine. Que prato seria este? De miojo? Como se fosse aquele prato da bateria. Pim! Fica fazendo barulho, não é? Muito bem. Língua dos anjos. A glossolalia, meu irmão, é o dom de línguas, e é uma língua que você não entende ela. Não é discernível pelo homem, pela carne, não entende. Muito bem. Seria esta a mesma língua dos anjos? Porque a língua também fala, além da língua estranha, que nós conhecemos como a glossolalia, tem mais uma língua, a língua dos anjos. Muita gente diz que sim, língua dos anjos é a mesma coisa que língua estranha. E quando alguém ora em língua, está orando na língua dos anjos. Nós não temos condições nem para afirmar que é, tampouco para afirmar que não é. É provável, porque Paulo em seguida está falando exatamente da mesma coisa. Mas pode ser que ele só esteja, porque é um texto bem poético, não é? O capítulo 13, ele só está dando aquela exagerada para dizer, ainda que eu desse todos os meus bens para queimar, ele está dizendo sobre coisas bastante exageradas para mostrar que se faltar o amor, que é o basal para o crente, não serve de nada. Então pode ser que sim, pode ser que não. Não consigo aqui trazer um para ninguém. Não é. A Bíblia não deixa isso claro. Então, existem 4, pelo menos, formas da gente entender a palavra língua. Órgão, a palavra sendo dita e que alguém entende, mas eu não estudei, xenolalia. O dom de línguas ou línguas estranhas, propriamente dito, a glossolalia. E a língua dos anjos, que pode ser a mesma coisa, 3 ou 4 manifestações, onde a palavra glossa é empregada. Amém, irmão? Até aí? Você está comigo? Quando estão querendo ir embora, sair correndo, porque não concordam com nada, né? Que Deus o repreenda em nome de Jesus. Muito bem. Agora nós vamos seguindo com a leitura, para que a gente entenda um pouco mais disso que é o dom de línguas, que fala o apóstolo Paulo. Nosso objetivo é olhar os dons, estudar os dons, para que a gente saiba, pela palavra de Deus, diferenciar o que é falso do que é verdadeiro, separar o porco da ovelha. O porco se joga na lama e fica lá gostoso na lama, né? A ovelha, se esbarrar na lama, ela busca rapidamente sair e se limpar, se esfregar na sua rocha. Por isso, a parábola aqui, a comparação com porcos e ovelhas. No capítulo 14 agora, meu irmão, o apóstolo Paulo faz bastante menção acerca desse dom. E por ele nós vamos dar uma navegalda. Verso 1 do capítulo 14, ele diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Parou aí. Outra grande confusão que existe: dom de língua é o dom da profecia? Quem tem um, tem o outro, os dois são a mesma coisa? Não são? Aqui eu já digo a você de pronto, não é a mesma coisa. Nós vamos chegar um pouquinho mais à frente acerca do dom de línguas e nós vamos ver como é que eles têm ali a sua intersecção, como é que em algum momento a coisa se, mistura, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diria o sábio, essa é uma formiga, essa é outra formiga. São coisas diferentes, mas elas se misturam, assim como a fé, o dom de milagres, interage ali com os dons de cura e assim por diante. Então vamos lá, verso 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Portanto, meu irmão, aqui vai outra informação que é muito importante para todos nós, não é? O dom de línguas existe?
Sim, meu irmão. Se a Bíblia fala sobre ele, por que haveria dúvidas se o dom de línguas existe, sim ou não? Ora, se alguém está dizendo que pode ser que aquela manifestação seja falsa, é porque existe um verdadeiro. Se essa é falsa, é porque tem o verdadeiro. E, inclusive, uma das pessoas aqui nesse texto que mais fala em línguas, segundo o apóstolo Paulo, é ele mesmo. Ele diz que ele, sozinho, fala mais em línguas do que toda aquela gente que estava em Corinto. Então, não tenha dúvida, o dom de línguas existe, a glossolalia existe, é dom espiritual, é manifestação do Espírito Santo, sim. E aí vem coisas que volta e meia a minha esposa me falava lá, atenção, meu irmão, com as piadinhas. Sabe a piadinha para aqui abre aspas, né? O xerebacaia e outras coisas assim, esse tipo de piada que se tem, essas piadas, não é? Elas são geradas por causa dos falsos. Mas tome bastante cuidado, meu irmão, com esse tipo de brincadeira. Com coisas de Deus, meu irmão, não se brinca. Lá o apóstolo Paulo em Gálatas diz, de Deus ninguém zomba, irmão, presta atenção. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Existem os falsos que estão por aí? Claro, naquela época também tinha os Dionísios lá que falavam coisas e balbuciavam palavras que não existiam. Aquilo é manifestação espiritual, irmão? Lógico que não, aquilo lá é a química fazendo, não é, o seu trabalho no cérebro, fritando o cérebro daquele sujeito lá que está falando groselha, coisa que não tem nada a ver. E tem muitos Dionísios dentro de igrejas por aí, fingindo terem essa manifestação também e pronunciam coisas que não têm sentido algum. Alguém quis perder tempo, não é? Porque me parece que tentar investigar as coisas de Deus a esta maneira seria perder tempo. E começou a gravar manifestações de dons de língua. E foi chamando, você tem o dom de língua? Tenho, então vem cá. E deu o microfone, fala em língua aí. E a pessoa fica falando, agora pode ir embora. Vem o outro, você tem o dom de língua? Tenho, grava aí. Vai o próximo. E ele tomou várias gravações e começaram a fazer comparações. Sabe o que eles chegaram à conclusão? Olha o que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Aquele que fala em línguas, ele não fala com homens, ele fala a Deus. Continua lendo aí comigo o verso 2, não é? Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então gravou, e no final o que entenderam? Nada. Ora, mas não era tão fácil, era só consultar a Bíblia. A Bíblia diz que não tem como entender, a não ser por uma outra situação. A gente já vai chegar nela. Os ansiosos, espere um pouquinho. Não tem como entender. Eles acharam que iam encontrar padrões, que iam encontrar verbos, não é? Iam encontrar situações, não encontraram nada. Porque não é compreensível à mente humana, simples assim. O apóstolo Paulo vai dizer mais ainda, não é? Ele diz o seguinte, verso 13 do capítulo 14, olha aí. Por isso, depois de tudo que ele falou ali até aqui, não é? Ele diz assim, quem fala em língua, o quê? Ore, meu irmão, para que a possa interpretar. Por que eu tenho que orar? Porque não tem escola nessa terra que te ensine o idioma que Deus manifesta pelo seu Espírito. Por que eu tenho que orar? Porque não tem um professor que vai falar para você o seguinte, ó, esta palavra que você falou aí significa, não é miojo. Esta outra aí, açaí. Aleluia, Deus descreveu a criação. Não, meu irmão, não tem escola. Então como é que se discerne aquilo que é dom de língua? O apóstolo Paulo acabou de dizer para você, aquele que fala em língua, ore, para que possa interpretar. Então o que aconteceu lá em Atos 2? Aquelas pessoas oraram para interpretar o que estava sendo dito? Não, mas eles ficaram assustados, porque de pronto ouviram e entenderam. Porque não era o dom de línguas, irmãos, são coisas diferentes. Aqui se fala da glossolalia, se fala da manifestação de línguas estranhas, ou alguém pode dizer língua de anjos aí, é tudo a mesma coisa, dom de língua. Atos 2 são coisas bastante diferentes. E então aqui nós estamos vendo que dom de língua não é profecia, dom de língua então só se interpreta a partir do mesmo Espírito que dá a língua. Por isso é necessário orar quem fala em língua. E aí, meu irmão, fica, não é, a atenção, talvez entre nós exista aquele que foi abençoado com este dom, porque esse dom é muito importante para a igreja.
A palavra interpretar, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra interpretar, quem sabe qual é a origem da palavra interpretar? No domingo aqui dos líderes, aí o pastor Diógenes falou um termo aí que tem relação com ela. Como é que a gente faz a interpretação bíblica? Quem já ouviu falar de hermenêutica? Já ouviu falar de hermenêutica? Tem o homilética e tem a hermenêutica. Homilética, homilia, falar, condições de falar. E hermenêutica, o que significa hermenêutica? Interpretação bíblica. E de onde vem hermenêutica? Interpretação, hermenêutica vem da mesma palavra que é Hermes. Hermes é a palavra no grego que está aparecendo aí na tua Bíblia e que está traduzida como interpretação. Hermes, meus irmãos, na cultura grega, vamos lembrar que isso aqui foi escrito em grego, não é? Então está usando as palavras que eram usadas no idioma grego. Quem foi Hermes? Era um deus do panteão grego. E ele era responsável por levar mensagens dos deuses aos homens. Então o que ele fazia? O deus falava, blá, 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 blá. E aí ele vinha lá para o cara e dizia, ele falou, você tem que deixar 3 minutos para fazer o miojo. Aí ele voltava lá, e aí, blá, 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 blá. Então, isso aí queimou o feijão, mano. O que ele fazia então? Ele era o intérprete, tradução, fazia a compreensão daquilo que foi dito para quem não entendia aquele idioma. E então a palavra que está sendo usada aqui é Hermes, interpretação, porque isto é muito importante para a igreja. Nós falamos que o dom de línguas não é o dom de profecia, e eu espero que você tenha entendido quando falávamos de profecia. Mas através do dom de línguas, o Senhor também envia profecias. A pessoa está lá falando e ela pode, pela parte de Deus, estar falando sobre algo que Deus está trazendo para a igreja. O livro de Atos fala de uma profecia, não é, de um irmão que, da parte de Deus, recebeu que haveria fome. E veio então, como foi dito, porque foi o Espírito quem ministrou. Da mesma sorte, aquele que fala em línguas, irmão, este também recebe de Deus, ou pode receber de Deus, algo que deve ser direcionado para a igreja. Por isso, esse dom é muito importante. E eu acho uma coisa assim muito incrível, como é que se tem dificuldade com este, que é um dom que é muito importante para a igreja. E aí tem igrejas que vão dizer que não existe mais, porque os dons cessaram na década de 70. Os cessacionistas, a maior parte deles vai dizer que cessou lá na década de 60 do primeiro século. Acabou lá. Perto da destruição de Jerusalém, a maior parte da produção literária daquilo que é o nosso cânon do Novo Testamento já tinha acabado, parou lá. Só que aqueles irmãos esqueceram de uma coisa. João escreveu Apocalipse na década de 90. Se tivesse cessado em 70, não tinha Apocalipse, ou não era canônico, irmão. Então tem muita incongruência, e o fato é o seguinte, aquilo que o homem não consegue entender, e não entende, porque Deus diz que sem o Espírito não entende, ele simplesmente nega. É mais fácil negar e bota debaixo do tapete, ninguém viu, isso não tem mais, acabou. Essa igreja ninguém fala em línguas, acabou, fecha as portas. É fácil resolver o problema? Não, meu irmão, está perdendo da parte de Deus a ministração que também vem a partir de línguas. Então, meus irmãos, o texto está nos mostrando que sem o Espírito não se entende o que este que fala em línguas está falando. E então vamos continuar aqui a nossa navegação, não é? Pelo texto sagrado. Nós observamos aqui então, no verso 3, ele dizendo o seguinte: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então as pessoas às vezes, não é, misturam o dom de línguas porque falam da edificação própria, a sua edificação pessoal. Então é o motivo de misturar, e não é. Por isso eu fiz questão de que você entendesse. Verso 3 diz: quem profetiza, aí vem o verso 4, quem fala em língua, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja.
E então o apóstolo Paulo está ensinando que entre os dons, se houvesse uma hierarquia de dons, se houvesse um dom que fosse maior, mais pesado e tudo, o dom de línguas não estaria entre estes os primeiros. Mas ele está dizendo que é mais interessante para a igreja o dom da profecia do que o dom de línguas. Porque quando alguém fala em língua, dado que ninguém entende, eu espero que você tenha entendido isso, se não for por interpretação que vem do Espírito, que é o segundo dom que nós vamos falar hoje, né? O dom de interpretação de línguas. Se não tiver um intérprete, serve para quê para a igreja? Nada. Então a pessoa ficou aqui, falando aquele monte de coisa, ninguém entendeu nada, e a igreja no final diz assim, amém. O que é amém, irmão? Verdadeiro. O que é amém? Que assim seja. E se for um porco que estiver aqui falando um monte de groselha, um monte de palavras que você não entendeu, está falando chinês, e você está achando que é a manifestação da glossolalia, e não é, malemaia xenolalia, e aí você vira amém, e chora, e abraça, e não sei o quê. Está parecendo os Dionísios daquela época. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem muito porco dentro da igreja. Tem muito joio no meio de trigo. E então, se não houver interpretação e que acompanhe o dom de línguas para a igreja não vai ter utilidade. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, aquele que fala em línguas a si mesmo edifica. Portanto, quando você estiver na tua casa, no teu momento devocional, no teu momento, você não é, e Deus, seja à noite, de manhã, no carro e tudo mais, e o dom de língua se manifestar, saiba que isto é para a sua edificação. Isso traz encorajamento para o crente. Isso traz, não é, a percepção, porque o verdadeiro dom, a pessoa, ela que tem o verdadeiro dom, ela sabe que aquilo não está fluindo dela de uma maneira que ela está balbuciando palavras, que ouviu alguém e vai falar alguma coisa semelhante. Porque uma das coisas que esse estudo mostrou é que a maior parte das palavras que se fala são muito parecidas, mas que não tem significado nenhum. E por que será que são a maior parte parecidas? Será que Deus é limitado em palavras? Ele só tem 3, 4 para falar? Ou será que as pessoas estão ouvindo e reproduzindo o que ouviram? Muito mais provável a outra parte. E então nós temos que lembrar, meus irmãos, que na igreja de Corinto havia um grande número de pessoas e que estavam fazendo uma grande arruaça naquilo que deveria ser o culto ao Senhor. E aquilo estava se tornando um lugar que, palavras do apóstolo Paulo, se alguém de fora chegasse, parecia um bando de loucos. Porque estava todo mundo ao mesmo tempo falando em línguas. E é por isso que ele diz, olha minha gente, eu mesmo falo mais em língua do que todos vocês. Mas não é desse jeito. Isso está uma bagunça. E então ele dedica o capítulo 14 para ensinar a forma correta do uso do dom de línguas. Mas ainda sobre o dom de línguas, antes que a gente siga para aquilo que é a forma correta, porque os irmãos vão perceber, é tão simples. E não tem nenhuma questão misteriosa, mística em tudo isso. E quando a palavra diz que aquele que ora em línguas fala em mistério, não é mistério de coisa mística, mágica, irmão. É coisa que não está sendo revelada para todos. Deus falou com um e não falou com o outro. Aí vem o outro achando que é macumba gospel, não é? E fala, não, é os piriri-pim-pim. Porque se falar piriri-pim-pim, a luz acende. Se falar piriri-pom-pom, começa a chover. E, irmão, para com isso. Esse é o problema, porque as coisas, não é, entram em conflito e elas degringolam. A título de informação histórica, a partir, e por isso que muitos pensam que o dom cessou, a partir mesmo do primeiro século, não se tem registros, senão de um movimento chamado de montanistas, do montano lá, deve ser montanistas, não é? Que foi considerado um movimento herético, herege. A igreja rejeitou todos os ensinos dele, e lá tinha muita manifestação, semelhante àquilo que o apóstolo Paulo, pelos registros históricos, semelhante ao que o apóstolo Paulo não é, condena e ensina a ser correto lá na primeira de Paulo aos Coríntios, que nós estamos lendo. A partir disso, não tem mais nenhuma informação, registro.
Quando que isso volta? Século XIX. Século XIX é animado. Século XIX apareceu uma senhora chamada Agnes Osman. Você já ouviu os relatos dessa senhora? Tem no Google Let's, bota lá. Agnes Osman, Osman com Z, não é? Ela foi a primeira a manifestar o dom de línguas, não é? Depois de praticamente 18 séculos. Ela foi a primeira. E ela é considerada a que dá a turma chama de kick-off, né? É o pontapé inicial para começar o movimento pentecostal moderno que nós conhecemos hoje. E ela passou um tempo, quase 3 dias, que ela não conseguia voltar a falar inglês, ela só falava nas palavras que eram pronunciadas. E ela pegou um lápis e começou a escrever. E quando ela começou a escrever, era um monte de rabisco que ninguém entendia. Até que um falou, epa, peraí, deixa eu ver isso aqui. Ela estava escrevendo em chinês. E eram os caracteres chineses lá, que tem um nome, aquele monte de bagulhinho. Como é que é o de japonês? Kanji? Aquele conjunto de rabiscos chama kanji? Seria o kanji chinês, que eu não sei como é que chama. Entendeu? E aí ela passa 3 dias com isso, acontece um movimento muito grande, e aí essa pessoa, ela, Agnes Osman, e os seus professores começam a dizer coisas que geraram confusão e geram até hoje. Mas ela mesma voltou atrás no final da vida dela, e pena que muitos crentes não estudam toda a história, só estudam um pedaço. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Primeira confusão que a turma gera é que o dom de línguas tem a ver com o movimento do Pentecostes, do dia do Pentecostes. Não tem a ver. Você já viu comigo lá as palavras, são coisas diferentes. Glossolalia é uma coisa, xenolalia é outra coisa. Tenho certeza que você vai chegar em casa e vai procurar uma forma de você falar xenolalia para alguém na sua vida. Você vai falar, eu preciso usar essa palavra. Né? São coisas diferentes. Mas a turma insiste em fazer associação. E quando se faz associação indevida, gera a doutrina, que é o que nós temos hoje, em boa parte do movimento pentecostal, boa parte do movimento neopentecostal. E aqui são todas que são assim? Não, mas boa parte é. Então vamos falar da boa parte. E qual é a grande confusão que se faz? Aquelas pessoas, então, entendem que esta é a segunda experiência, é a segunda bênção. Não é só receber ao Senhor Jesus Cristo, não é só nascer de novo, é nascer de novo e a segunda experiência, que foi chamada de batismo no Espírito Santo. Meu irmão, não existe segunda experiência. O livro de Atos está fazendo uma transformação, a saída da antiga aliança para a nova aliança. E na saída da antiga para a nova aliança, eu estou fazendo um movimento para você entender que está chaveando, né? Na mudança, o Senhor manifesta de uma forma para que todos agora entendam que aqueles que professam a Cristo, eles são revestidos do Espírito Santo, tornam-se então morada de Deus. E a partir dali, do Pentecostes, é isso que acontece com todo aquele que crê em Cristo. Não tem o segundo momento. Tem crente que está até hoje esperando o momento que ele vai receber, como foi no Pentecostes. Irmão, se você é crente de verdade, já aceitou a Cristo, isso já aconteceu na tua vida. Você já é batizado no Espírito Santo. Porque batismo no Espírito Santo não significa falar em línguas. Batismo no Espírito Santo significa nascer de novo. É só é só olhar o que disse Jesus a Nicodemos. Tem que nascer da água e do Espírito. O nascimento do Espírito, meu irmão, é isto que nós chamamos de batismo, porque você foi imerso pelo Espírito de Deus, você foi tomado por Ele. E não tem então uma segunda experiência. Se você é crente, você já tem o Espírito Santo. E por que esse entendimento que gera tanto conflito, não é, atrapalha nos dias de hoje? Porque vão ter comunidades, e aí não são todas, não é? Até porque eu não participei de movimentos como esse, eu não sei dizer quem é e quem não é. Mas tem comunidades que têm a seguinte doutrina: quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Meu irmão, isso é de uma bobagem sem tamanho. Se algum dia você pensou desse jeito, graças a Deus que não pensa mais. E se ainda pensa, eu quero te dizer uma coisa: é muito simples de resolver isso. Como diria um professor meu, ele era bem arrogantão, só vou repetir, mas é a palavra dele. É só ler a Bíblia, irmão.
Perguntaram para ele, mas por que você não acredita no batismo do Espírito Santo? Ele falou, porque eu tenho uma Bíblia em casa. Ele quis dizer, eu leio a Bíblia. Meus irmãos, o batismo no Espírito Santo não é uma segunda experiência, mas é a vida do crente agora imersa no Espírito Santo. Aí outros vão fazer justiça, né? Vão dizer que não se trata de uma segunda experiência, necessariamente dizendo que não tem o Espírito, mas vão dizer que é o revestimento de poder. Ele já tem o Espírito, mas naquele momento ele foi revestido de poder do Espírito. Bom, o texto bíblico não dá nenhum tipo de amparo para isso. E as 4 manifestações que existem, não é, de Pentecostes no livro de Atos, só mostram uma coisa. Para os judeus, que pensavam que as bênçãos de Deus e a promessa de Joel era só para o povo de Israel, o Senhor dá uma visão para Pedro. Qual foi a visão que Pedro teve? Um lençol de fios egípcios, de seda, com bolinhas coloridas, não, com vários animais. E animais, inclusive, que na concepção dele eram impuros. E aí, no meio daquele sentimento dele, Deus fala para ele, por que você julga impuro aquilo que eu purifiquei? E aí acontece lá em Cornélio, na casa de Cornélio, o mesmo que ele viu lá em Jerusalém, ele diz, uau! O que ele entendeu? Caiu a ficha do judeu. E vamos lembrar que Pedro era zelote, hein, irmão? Você conhece as facções, não é? Dos judeus? Ele era zelote. E aí ele olha para aquilo e diz, uau, não tem diferença mais entre judeu e gentio, mas para Deus todos agora são um único rebanho. E assim nós vamos observando a história. Então, meu irmão, essa confusão que algumas pessoas fazem com o batismo no Espírito Santo, sendo o dom de línguas, não tem absolutamente nada a ver. Dom de línguas é um dom que o Senhor ministra a quem Ele quer. Portanto, são todas as pessoas que têm o dom de línguas? Não. Então, se eu afirmo que se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo, e é verdade que não são todos que vão ter o dom de línguas, quer dizer que essa pessoa nunca vai ter o Espírito Santo? Veja como é furada, é ruim essa interpretação e não tem nenhum tipo de amparo bíblico. Então, nós vimos aí algumas dificuldades, não é? Que é tanto a confusão desse movimento, como também aquele que não tem o Espírito Santo, porque não fala em línguas. Então, diante de todas essas coisas, a gente observa tudo isso, e agora, o que é, então, o dom de línguas? Vamos lá para aquilo que ele é, porque já falamos muita coisa do que ele não é. E aí os irmãos vão entender a simplicidade do dom de línguas. É a capacidade, essa é uma definição teológica. Homens pensaram para escrever bonitinho. É a capacidade sobrenatural, ou seja, é da parte de Deus, de articular palavras nesse idioma que para todos nós é estranho, e para qualquer ser humano é estranho, não é? E que tem um propósito. Para quem é sensacionista, vai entender que aquilo era só para validação, não é? Da primeira igreja, da igreja primitiva, para que aqueles irmãos entendessem que Deus estava agindo ali. Mas nós já vimos que esta pessoa, quando fala em línguas, ela edifica a si própria. E ela também pode edificar a igreja, desde que, tirando toda a bagunça de lado, esteja acompanhada de uma interpretação. Então vamos lá, no verso 13 do capítulo 14. Verso 13 diz assim: por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Você já entendeu que você tem que pedir a Deus: me explique, Senhor, interprete para mim o que o Senhor disse, porque senão eu não consigo entender. Aí verso 14: pois se eu oro em uma língua, e aqui está falando da língua estranha, certo? Não é mais o japonês, o inglês, o wachachara. Meu espírito ora. Olha o que acontece na vida daquele que tem esse dom. Mas a minha mente fica infrutífera. O que ele quer dizer? Eu não estou entendendo nada. Meu espírito está sendo edificado, mas a minha mente não. E você não é uma alma penada ou um espírito que vaga por aí. Você tem o teu espírito, você tem o teu corpo aí, certo, irmão? E aí se é tricotômico, dicotômico, é outra conversa. A gente nem vai entrar nisso. Mas você tem a tua mente, o teu entendimento aí.
E Paulo está dizendo que ele está desligado, porque ele não está entendendo nada. E aí ele continua dizendo, verso 15: então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Buscando a Deus, não é? A interpretação. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Verso 16. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? A Bíblia já fez essa pergunta para você e você talvez não tenha reparado. Como é que você fala amém para um monte de coisa que alguém falou, né? Às vezes você vê naquelas gravações de DVD, a turma vai lá e toda aquela manifestação, porque na igreja X lá, isso é comum. E aí vai um monte de gente, levanta a mão e chora e diz amém, mas não está entendendo nada. Paulo está dizendo, como pode alguém olhar para isso e dizer amém? O que significa amém, irmão? Eita glória! Então como é que vai dizer amém? Bom, aí, se a Bíblia parasse aqui, o mais correto é, então tem que realmente acabar com o dom de línguas. Para com isso. Se manifestar, meu irmão, chega. Mas o apóstolo Paulo continua. Vamos lá. Verso 17. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, você que tem o dom, mas o outro não é edificado. Está servindo para a igreja, então? Não, irmão. O outro não está sendo edificado. Inclusive está gerando dúvida na cabeça dele. Aí o verso 18: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então sim, existe, irmão, e não cessou, porque Deus não para, o seu poder não tem pontos de limitação. Todavia, verso 19, na igreja, olha para você entender, irmão, como isso é sério. E os irmãos acham que isso aí vai, sai falando qualquer coisa. Olha aí o que diz o apóstolo Paulo, palavra de Deus, palavra inspirada, irmão. Verso 19. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Ih, já deu 5. Prefiro falar 5 palavras compreensíveis em vez de 10.000 palavras que sejam incompreensíveis ou em línguas. Porque ele já desde o começo ele estava dizendo, é preferível para a igreja o dom de profecia, o que anuncia a palavra, o que anuncia, não é, os preceitos de Deus, porque é compreensível. Isso edifica a igreja, instrui a igreja, orienta, do que falar um monte de coisa que ninguém vai entender, a não ser que tenha a interpretação. Então ele diz, eu prefiro falar só 5 palavras no meio do culto, que todo mundo entenda, aqui falar 10.000. E se a gente somar em algumas celebrações por aí, é capaz que fale muito mais do que 10.000, né? Se é que dê para a gente identificar palavras naquilo que a gente não entende, não é? Muito bem. Verso 19. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. E é por isso que o sinal, o dom de línguas é um sinal para aqueles que não são da igreja, de modo que estes, não é, são condenados a partir, não é, de algo que ele ouve, mas não entende. Essa instrução aqui que o apóstolo Paulo trouxe é de Isaías 28:11. Bota aí, não precisa ir até lá não, por causa do horário eu preciso correr aqui que eu já sei. Eita glória. 28:11. Pois bem, com lábios trôpegos, e aí as pessoas já associam com aquele que fala em língua, porque é a palavra balbuciada, né? Trêmulo, trôpego, né? E língua estranha Deus falará a esse povo. As pessoas associam esse versículo ao Atos 2, e não. Joel é Atos 2. Isaías 28:11 e o 12, bota o 12 aí de novo, né? Ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso.
eles, porém, não quiseram ouvir. Essa menção de Isaías está associada àquilo que o apóstolo Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios, e não ao livro de Atos. Então, são coisas bastante distintas. Voltando lá para 1 Coríntios 14, não é? Verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. Por quê? Porque ele não está entendendo nada. E porque não está entendendo nada, ele já está percebendo a sua condenação. É um sinal de juízo. E aí ele trata da profecia. Enquanto a profecia é para os que creem e não para o descrente. E aí ele diz no verso 23, assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrente, veja, é crente que não participa de nenhum estudo bíblico, crente não instruído, não é? Que ele chamou de infantil agora há pouco, ele falou, deixem de ser crianças, né? Ou descrente se entrar, aí o que acontece? Todo mundo está falando em línguas, eles não dirão, vocês estão loucos? Isso parece um hospício, porque ele não está entendendo lufas. E aí o verso 24, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, meu irmão, quando vier palavra de Deus, audível, compreensível, evangelho da graça, o que acontece? Ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Ele vai se convencer do seu pecado. E por que ele se convence do seu pecado? Ora, porque é uma profecia. E o que é a profecia, como nós já vimos? Além de anunciar coisas futuras, é o anúncio da palavra já apresentada. Então, quando se prega o evangelho, você está profetizando. E ao pregar o evangelho, o que acontece no coração daqueles que são alcançados pela graça? Ele se percebe ali, ele entende que ele é pecador e que ele precisa de um salvador. Acontece o que aconteceu, agora sim, lá em Atos 2, termina o sermão de Pedro, aquelas pessoas ficam desesperadas, e agora o que eu faço? E aí Pedro diz, olha, é muito simples, arrependam-se e sejam batizados, porque eles foram convencidos do seu pecado, não é? E os segredos ocultos do seu coração serão expostos. Não é que alguém vai falar o que está acontecendo na vida daquele irmão. Quer dizer que porque ele se encontrou no Evangelho, a palavra o confrontou, ele foi convencido do seu pecado, ele agora confessa, não é, as suas mazelas e os segredos ocultos do seu coração. Assim, ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Quando que isso acontece? Quando está a igreja inteira manifestando o dom de línguas, ou quando estão, não é, no dom da profecia? E por isso o apóstolo Paulo diz que quando orarem, não é, ele orienta a buscar o dom da profecia, porque este está pregando a palavra. Ninguém é salvo porque ouviu coisas que não entendeu. Ninguém é salvo porque ouviu profecias de um milagre, de carro preto importado e qualquer coisa do tipo. As pessoas são alcançadas pela verdade do evangelho, de que Cristo é Filho de Deus, veio a este mundo, se fez homem como nós, passou por aquela cruz no meu e no seu lugar, pagou o preço que era nosso e ressuscitou, de modo que o seu sacrifício foi aceito pelo Senhor, e agora todo aquele que crê em Jesus, este encontra o caminho, a verdade e a vida eterna, nasce de novo, e agora ele é colocado diante de uma grande corrida rumo à sua pátria celestial. Não é por qualquer outra razão, senão pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Ouvir da palavra de Deus, depende da versão que você use. Muito bem. Aí, deixa eu dar uma acelerada por causa do horário aqui. Verso 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se é para a edificação da igreja, e quando alguém se manifesta em língua sem interpretação, não edifica a igreja, ora, o que diz o apóstolo Paulo? Verso 27. Se, porém, olha aí a condição, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não tiver intérprete, meu irmão, o verso seguinte diz, se não houver intérprete, fique calado na igreja.
Você entende que a palavra de Deus é o Senhor a manifestar comigo, com você? Não é o apóstolo Paulo que está escrevendo, mas é inspirado? Então Deus está dizendo a você, ainda que Ele mesmo tenha dado a você o dom de línguas, Ele está dizendo a você, se não tem intérprete, acompanhe aí comigo o verso 28, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, sua própria edificação. Não, pastor, tem um intérprete aqui, tem alguém que tem esse dom de interpretação. Então, glória a Deus e deixe o Senhor usar através do dom de línguas. Não tendo intérprete, o que é para fazer, irmão? Fique calado. Por isso, meu irmão, eu tenho certeza que eu esbarro num monte de coisa, um monte de gente, mas eu não estou nem aí, porque o meu compromisso é com a palavra, então somente com ela. Existe sim um dom, mas tem também uma forma correta de usar o dom que Deus ministra. E aí ele continua, não é? Dizendo ali no verso 29. Tratando-se dos profetas, falem 2 ou 3 do mesmo modo e julguem cuidadosamente o que foi dito. E se vier a revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então o encorajamento vem por meio da palavra. E aí ele diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Alguém alguma vez na vida interpretou esse negócio como sendo o Espírito de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Não, irmão. O Espírito Santo não está sujeito a ninguém, não. Ele é o dono. É Ele o Criador. Ele que faz tudo. É o Espírito do profeta. Este Espírito do profeta, que está agora recebendo a partir do Espírito Santo, não é? Seja uma palavra, ou seja qualquer dos dons que está sendo ministrado, é este profeta, este homem, que deve agora ter controle. Por isso ele acabou de dizer, se todo mundo falar em língua na igreja, vai dar ruim, não vai? Alguém vai achar que é tudo louco, ninguém está entendendo nada, ninguém sai edificado. Só fale se tiver um intérprete. Então o segundo dom que tem é o da interpretação. E é tão importante quanto o dom de línguas. E essa interpretação, como é dom de Deus, o que é a interpretação de línguas? É a capacidade sobrenatural de interpretar as palavras que quem tem o dom de línguas, que também de maneira sobrenatural, articula para a igreja. Então, desta sorte, isto é o dom de interpretação. Veja como é simples, irmão. Não tem nenhum tipo de coisa misteriosa, mística, ou coisa que gere tanta polêmica. Não é tão simples o texto. O apóstolo Paulo está ensinando. Tem sim. Quem falou que não tem? Quem falou que não tem Bíblia. Tem sim. Só que não é a farra e não é a bagunça que nós vemos por aí. Isso que nós vemos por aí é exatamente quem não leu o texto sagrado. Ou está pouco, não é? Se importando para o que ele diz. Bom, verso 33, diz, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. E aí ele entra num outro assunto que também é deveras polêmico, né? Mulherada, fiquem em silêncio. E aí eu vou pular aqui para o verso 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou escrevendo, que é mandamento do Senhor, e se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Palavra, autoridade escriturística, porque é o Espírito Santo inspirando o apóstolo Paulo. Verso 39, portanto, meus irmãos, depois de tudo isso que os irmãos ouviram, portanto, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, isso é para crente, não é para descrente. Atenção, porcos que estão aqui conosco, não é para você, é só para a ovelha. Portanto, meu irmão, busque com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Quem falou que cessou esse negócio? Meu Deus do céu. A palavra é tão objetiva, não proíba, irmão. Aí vem um, não, cessou, acabou. Acabou o quê, rapaz? Deus é Deus do impossível. Ele é o soberano, Ele faz do jeito, como, da maneira, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser, irmão. Aí vai vir um aqui e vai falar, não, aqui Deus não fala em língua, não. Eu tenho um professor que eu tenho bastante estima por ele e ele é dessa linha.
E, rapaz, é duro conversar com ele, com algumas coisas, e ele vem com toda uma argumentação que, assim, eu entendo, e dá para ver o ódio que ele tem quando ele fala dessas coisas, né? Rapaz do céu, até o dia que ele vai tomar um tabefe da parte de Deus, porque Deus vai manifestar nele o dom de línguas. Essa é a minha oração. Senhor, faz ele orar em línguas, para que ele veja, Pai. Oh, glória! Porque existe sim, irmão. Como fala que não existe? Quem é? Talvez você tenha usado alguma coisa dos Dionísio lá e está falando bobagem. Foi dar um rolê na floresta e achou alguma coisa. Verso 39. Portanto, meus irmãos, olha aí, palavra de Deus. Busquem com dedicação. É a segunda vez que Paulo está falando isso. Ele começou o capítulo dizendo que você deve buscar com dedicação, e ele está encerrando essa sessão dizendo a mesma coisa. Busque com dedicação o profetizar, e não proíbam falar em línguas. Não é porque você não entende que isso não é de Deus, que isso é o quê? É só ter ordem. Tão simples assim, porque Deus não é Deus de desordem, irmão. Não é. Tão simples assim. Verso 40. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, com isso, nós estamos por encerrar, não acabamos ainda. Domingo que vem, pela graça de Deus, será o último dessa série sobre dons espirituais que nós estávamos falando, porque não são só estes presentes em 1 Coríntios, no capítulo 12. Tem outros que estão em Romanos e está espalhado, não é? A palavra fala sobre outros, chamados também de dons ministeriais e assim por diante. E nós vamos olhar para eles no domingo que vem. Mas o famigerado dom de línguas, famigerado não é só porque é de destaque, é porque tem muita gente usando isso como um tom pejorativo, não é? Isso é dom de Deus, meu irmão. Isso não é de brincadeira, isso não é coisa para crente que não tem o que fazer, ficar aí fazendo algazarra, mas é para a edificação da igreja. Tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, a nossa oração aqui é que Deus levante esses irmãos que tenham esses dons, meu irmão, e que tenham sim o dom de línguas, e também levante aquele que tem o dom da interpretação, para que haja edificação na igreja. Dom de profecia, dons de milagre, dons de cura, dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e todos eles, porque nós carecemos das ferramentas que Deus nos deu para o serviço e para a sua obra. Amém, meu irmão? Por isso eu encerro com essas palavras finais do apóstolo Paulo, dizendo: busquem com dedicação, meu irmão. Eu espero que ao longo dessas semanas todas você não tenha só colocado na sua listinha, isso eu acredito, isso eu não acredito, isso eu acredito, mas que você tenha sido estimulado pelo Espírito Santo a se debruçar em momentos de oração, a se debruçar no seu quarto à noite, no seu carro dirigindo, onde você estiver, mas com dedicação, entendendo que é para o bem comum, entendendo que é para a edificação da igreja, e dizer: Pai, usa-me a mim, como disse Isaías. Pai, usa aquele que está aqui, Senhor, para edificar a tua igreja, e dá as ferramentas, porque Deus não lhe dá uma obra para realizar sem também lhe capacitar para realizá-la. Por isso, meu irmão, que todos nós busquemos com dedicação. Vou pedir que você se coloque de pé.